Olá para você. Hoje, TV Câmara de Assis entrevista Arthur Albergoni, um jovem de 13 anos que está aqui com a gente acompanhado da mãe Maria. Arthur, seja bem-vindo. Bem-vindo, eu estou muito feliz por estar aqui. Eu tenho 13 anos, eu estudo em Dom Antônio e eu estou no nível de aspecto autista nível 1. E eu sempre tento melhorar, assim, sempre que o que eu puder eu faço. E eu sempre estou melhorando. O que você mais gosta de fazer, Arthur? No momento, jogar futebol. Jogar futebol. Ô Maria, o Arthur, ele não nasceu em Assis, né? Não, nasceu na capital de São Paulo. E como que você chegou até aqui? É que no dia que ele nasceu eu já percebi que ele era diferente, né? Bem diferente dos meus sobrinhos. E era muito difícil de cuidar dele, né? E todo mundo que me ajudava a cuidar percebia que ele era diferente. E chorava muito e fazia vários exames nele, e era perfeito, e, né? E era muito complicado. Aí meu pai ofereceu para eu morar lá na casa dele, numa chácara dele em Bernardino de Campos, e nós fomos lá, e lá ele entrou numa escolinha, e uma professora da PAI, né, uma psicóloga da PAI, percebeu que o Arthur poderia estar dentro do espectro. Eu já estava esperando. Na verdade, eu esperava ele entrar na escola e alguém me chamar. Eu já esperava. Só que eu estava meio perdidona, assim, numa cidade de 11 mil habitantes, né? Mas eu já estava aguardando o dia. Aí ela me chamou, né? Aí eu falei, não, uma cidade pequena não vai dar conta. Aí eu procurei em várias cidades, liguei para várias escolas, né, de especialista, e não fui tão bem atendida como eu deveria ser, né? E aí eu liguei eu consegui achar o Fênix, aí sim, eu fui muito bem atendida pela Rose. Foi aí né? que você descobriu Assis. Foi aí que eu descobri Assis. Aí a gente chegou aqui, a Viviane Delmassa me recebeu no Fênix, na época ela trabalhava lá, me atendeu super bem, e ela disse que realmente precisava ele precisava ser matriculado na escola municipal, e ela que colocou o Arthur dentro da sala, porque o Arthur não queria, né? Não queria, ela pegou ele no colo, colocou lá, e eu vou te falar, eu tive que ficar uma semana com o Arthur na classe, para ele conseguir se acostumar para ficar. Porque o Arthur, ele foi diagnosticado com nível 3, né, do espectro. E a gente começou... Para as pessoas em casa entenderem, o nível 3 seria o quê? Uma criança mais agitada, menos sociável? Que com mais comprometimentos, né? Então, ele tinha muita estereotipia, né? Muitas manias, rituais, né? Ele, se de repente estava em casa, alguém chegasse, ele começava a gritar e não parava de chorar, assim, por muito tempo. Eu não conseguia colocar ele, levar ele no buracão, eu não conseguia, ele chorava no carro, porque eu não conseguia colocar ele numa lanchonete, não conseguia colocar ele num restaurante. Era muito complicado para sair com ele. Ele saía correndo. Se ele percebia assim, muita gente, ele saía correndo. Na verdade, ele se jogava na frente dos carros. Entendeu? Todo dia, meu coração disparava quando eu tinha que sair com ele. Aí você percebeu, a gente está falando, então, no momento que você chega na escola, o acolhimento. Acolhimento. Foi fundamental, então. Foi fundamental o acolhimento. Nossa, isso daí já acalma a alma da mãe, né? Porque a mãe, geralmente no Brasil, ela é a principal cuidadora da criança, né? E assim, eu tive um suporte maravilhoso no Fênix. Não tem como eu não ser grata pelo atendimento, acolhimento do meu filho e eu no Fênix. É um marco muito importante nas nossas vidas. Eu não sei por que a Viviane não está aqui junto, porque a Viviane realmente ela faz diferença, faz muita diferença, dá muito acolhimento. Eu sou muito grata, né, por Deus também ter conduzido a gente até aqui, né? E eu tenho muito amor com meu filho. Eu acho que o amor também é muito importante para o desenvolvimento dele, né? Então, assim, no Fênix, eles já colocaram ele para ecoterapia, Projeto Golfinho, maravilhoso Projeto Golfinho, maravilhoso ecoterapia. Deixa eu perguntar, Arthur, como que é o seu dia a dia na escola? Ultimamente é legal tudo, eu consigo me acostumar. Só que antigamente era ruim, mas hoje em dia eu consigo
me acostumar às normas. Agora, o que é importante também para as mães, para os cuidadores, né, dessas crianças, saberem que não é só o Fênix, ela também tem que ter a parte clínica. O que é? A fono, a psicóloga comportamental cognitiva, metodologia ABA, né? A fono é super importante, porque a fono é uma profissional que ela faz ela ajuda no desenvolvimento da fala, a parte, né, como a criança vai falar. Esses profissionais, Maria, é dentro do Sistema Único de Saúde ou particular? Olha, quem tiver assistência médica, na época ele tinha assistência médica, certo? Tinha assistência médica, então ele foi para assistência médica. Então ele teve terapeuta ocupacional, que é importante, porque as crianças autistas, elas têm dificuldade no seu dia a dia. Por exemplo, até hoje o Arthur tem dificuldade para lavar o cabelo. Então a parte coordenadora motora, né? A grossa, a fina, né, tem dificuldade. Eles têm dificuldade, por exemplo, o Arthur, muitas vezes dificuldade para sentir uma água que está quente do chuveiro, então, de se vestir. O Arthur tinha dificuldade para se vestir, né? Então, assim, são muitas... e dentro do espectro, geralmente tem muitas comorbidades, né? Por exemplo, o transtorno opositor desafiador, né? O TDAH, muitas vezes, né? Então, assim, precisa de um suporte clínico. E você explica, Maria, a importância de começar desde pequenininho, né? Para ter essa evolução. Isso é importante, por causa da neuroplasticidade. Então, quanto mais cedo essa criança começar a ter o tratamento devido, vai dar muito resultado na frente. Mas você, mãe ou pai, que percebe que não deu o tratamento ainda, eu acho importante começar e correr atrás. Às vezes dá um cansaço tremendo, às vezes não, sempre. Mas aí quando dá um cansaço extremo, você para, respira. E aí quando você retomar o seu fôlego, volte e retoma aquele projeto que você está tendo para aquele ano, para aquele bimestre, o que eu posso estar dando diferente para o meu filho. O Arthur você gosta de fazer o que em casa, Arthur? Assistir TV? Assistir TV, jogar videogame. E lá em casa com a sua mãe, que você gosta de fazer o almoço com ela? Como é que é o dia a dia? Eu gosto de ficar deitado, descansar. Ele gosta geralmente de jogar futebol, né, na praça. Aí eu levo ele. Mas em casa eu fico jogando videogame. Sim. E na escola tem as tarefas? Conta pra gente um pouquinho desse cotidiano. Ele acorda de manhã, vai pra escola? O Arthur vai à tarde, né? Então eu acho uma coisa importante, o autista, ele não pode ficar período integral na escola. Por quê? Porque eles se cansam mais fácil, entendeu? E outra coisa, o certo, se ele fosse meio período para a escola e em contraturno, ele iria para uma escola especializada, aí tudo bem, ok, né? Pelo menos umas 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Mas o caso não, né? E eu acho que a Covid atrapalhou muito, 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 porque o Arthur tinha medo, até o ano passado ele ia de máscara na escola. Ele tinha medo de eu pegar Covid e morrer, dele perder a mãe, né? A ligação? A ligação do filho autista com o cuidador é muito grande, E vice-versa, né? E vice-versa. Porque a gente sabe que a gente tem que cuidar. Porque é dificuldade para mexer um TOD, que ele gosta de TOD, né? Então a gente trabalhar isso daí, trabalhar muita coisa. Por exemplo, não deixar cortar as unhas, né? Não deixar cortar as unhas. Arthur, o que você mais gosta da sua mãe? O que você mais gosta que a sua mãe faz para você? Eu gosto que ela sempre busca o melhor para mim. E se fosse vai escolher uma coisa, eu acho que seria cozinhar. Qual que é o prato predileto do Arthur? Conta pra gente. Eu acho que feijoada. Feijoada! Bem brasileiro. Por sinal, ele adora a comida da escola que ele estuda. Ele adora. É muito bom. Ele adora. Maria, a gente fala que ser mãe de autista é um amor intenso, mas também é muito desafiador. Demais. Você saiu de São Paulo para conseguir auxílio num município menor. E foi acolhida com uma atenção direcionada
Direcionada. Mas a gente sabe que nem todas as mães e as famílias têm essa oportunidade. Às vezes, quanto mais gente estiver dando opinião dentro de casa, pode até atrapalhar, eu acho. Até uma pessoa disse para mim, uma pessoa muito especial disse para mim, eu falei assim, olha, eu não sei se o meu marido está atrapalhando o meu filho ou se ele ajuda. Ora ajuda, outra atrapalha. Porque ele fala assim, não, fica na negação. A negação atrapalha. Gente, não procurem sair da negação e vamos tratar a criança. E depois, lá para frente, vai ver se está no espectro ou não. Deixa o profissional verificar. Mas vamos abrir essas portas para dar chance para essa criança ser ouvida, ser analisada, entendeu? Nesses anos que se passaram, no primeiro momento, quando você esteve em Assis, né? Você conheceu muita gente, então, muitas professoras Sim. da Fênix. Qual que seria, assim, um recado que você daria para essas professoras? Do Fênix? Do Fênix? Exato. O que eu dou, meu coração, se eu puder dar para cada um deles, todos os profissionais do Fênix, eu daria meu coração. Qual que é o seu sonho, Arthur? De carreira, de Profissão, de carreira. profissão, é jogador de futebol. Jogador de futebol. E a mãe vai estar lá na quadra, lá no campo, torcendo. Sim, o sonho de muitos meninos no Brasil é serem jogador de futebol, né? Então, assim, a chance de ser jogador de futebol é 1,5%. É pequena. Mas a gente tem que estudar um plano B também, um C. Mas isso no seu devido tempo. O que eu estou dando um suporte para ele, para que ele tenha condições de, no futuro, quando estiver mais maduro, né? Ver o que realmente ele gosta. Por enquanto, o Arthur, ele tira notas ótimas em todas as matérias. Sempre foi. Como que é o desenvolvimento dele na sala de aula hoje? Hoje ele tem uma professora que, olha, gente, é muito importante um autista ter um profissional, um professor auxiliar. É muito importante, porque é muito difícil para o autista. Então, esse auxiliar, essa professora, a professora Priscila, muito boa. Minha gratidão enorme por ela. Abril, a gente dá uma atenção maior aos autistas. Sim, sim. Tem algum desejo seu interno? Todos os anos, nessa época, você fala, eu gostaria que isso acontecesse mais? Sim. A minha grande preocupação hoje é o tratamento para os autistas nível 3 não verbal e ou autoagressivo, porque no nível 3 geralmente tem autoagressão ou agressivo, né? Então, assim, conheço uma criança que, infelizmente, ela tem o PC, que é a paralisia cerebral, mas ela tem o autismo. E o que ela faz? Ela arranca a pele dela, do corpo inteiro. Ela é autoagressiva, ela fica tensa e arranca. Então, conheço uma outra criança que ela dava soco nela mesmo. Então, isso daí, aí quem vê na rua, porque uma mãe caminhar na rua com uma criança autoagressiva, que está toda machucada, porque ela se automachuca, né? É muito estressante, principalmente andando, pegar ônibus, né? Então, aí vem uma pessoa que não conhece o espectro, o TEA, né? Que é a abreviação do transtorno do espectro autista, é TEA. Não percebe e fica olhando feio para aquela mãe. Ou reage de uma forma agressiva. Ou reage de forma agressiva. Não é o caso meu e do Arthur, apesar que aconteceu lá na rodoviária de São Paulo, que o Arthur saía correndo, imagina numa rodoviária de São Paulo. Eu tive que usar um ursinho dele com uma tipo coleirinha, né? Uhum. Nossa, tinha gente lá dentro me seguindo, brigando comigo, porque eu estava assim. Mas eu tinha que fazer isso, senão eu poderia perder meu filho. O julgamento das pessoas. Julgamento. Então, eu me preocupo com essas mães que caminham com essas crianças, né? Na rua, e eles não gostam, geralmente eles não gostam de barulho, né? Até acho que deveria ter uma lei aqui, porque aqui tem muito carro de som, o pessoal coloca o som lá alto. Isso daí agita a criança fica nervosa, ela sai correndo. Então, quando o Arthur escutava isso, ele disparava. Maria, eu perguntei para você sobre a escola, mas Arthur,
qual que é a matéria que você é apaixonado na escola? Educação física. Lógico! E depois, vai? Depois, eu acho que educação financeira. Educação financeira. Você é o aluno que senta lá no fundo ou prefere sentar nas primeiras carteiras? Conta pra gente. Eu sento sempre nas primeiras carteiras. E a professora é legal? Conta um pouquinho pra gente. Depende, tem professora que é legal, professora que não é tão legal, tem várias professoras lá. É? Sim, várias professoras, vários professores. E o melhor amigo? Melhor amigo? Eu acho que eu não tenho um melhor amigo, assim, que eu tenho vários amigos. Eu acho que um melhor amigo é difícil de decidir. Eu também acho, viu? Ele é bem sincero, né, Maria? Então, às vezes o autista, ele pode ter o PAC, né? Processamento auditivo central alterado. Então, por isso que é bom fazer, verificar, né? Se a criança tem problema de audição, para descartar, né? Possibilidades, ou às vezes é visão, né? Então, tem que fazer vários exames no começo para descartar outros problemas, né? Então, geralmente o autista, a criança com TEA, ela pode ter um PAC, né? Processamento auditivo central alterado. Então, muitas vezes, ele tem que sentar no meio, né, da classe, né? E longe dos barulhos, né? Do externo, né? E corredor e tal. O que você menos gosta, Arthur, na escola? Menos gosto? Eu acho que quando tem muito barulho ou violência, eu não gosto. Como que o Arthur reage em meio assim de uma discussão? Ele não gosta. Desde quando ele começou a entrar na escola estadual, ele percebia que os meninos, sabe, se batiam, tudo. Ele me reclamava, bullying também, bullying. E o Arthur não aceita bullying, ele não aceita racismo, não aceita racismo. O Arthur é uma criança muito amorosa. Aliás, a educação física, o exercício físico, eu não posso estar falando agora, mas foi considerado a melhor atividade para uma pessoa. Porque se você não tiver atividade física, você vai ficar doente. Aula livre, aula livre. Aí eu fui na reunião dos pais e todas as mães estavam reclamando. Eu falei, não, educação física importantíssima. Aí eu conversei com a diretora, chamou a professora. E aí eu falei, não, é fundamental para todas as crianças e principalmente com as crianças que são especiais. O que deve ser, o que você acredita, Arthur, que tem que ser melhorado lá na escola? Melhorado? Acho que a questão de menos violência, acho que talvez menos vandalismo, menos pichação, mais respeito, menos xingamento. Acho que tem que melhorar esses aspectos. Nesse dia 2 de abril, o que eu temos a comemorar, Maria? Olha, está avançando, está, mas tem muito para avançar, muito para avançar mesmo. Tanto dentro de casa, né, nas casas, principalmente porque no Brasil, infelizmente, é um dos países que tem mais violência contra a mulher e a criança. E a mulher é uma pessoa muito importante no desenvolvimento dessa criança, né? E contra as crianças também. Então, assim, tem que ter um trabalho conjunto com a sociedade no geral, né? Também de conscientização também de violência contra a criança, né? A percepção disso, que é muito importante, que muitas vezes dentro de casa não é um lar assim adequado para uma criança. Então, acho que falta amor. Eu desejo mais amor para as mulheres, para as crianças, né? Que são as partes mais importantes, né? E apoio dos pais, sim, porque muitas vezes o pai dessa criança, ele quando vê essas dificuldades, ele sai, abandona a esposa. Quantas pessoas que eu conheço que se separam. Então, ao invés de apoiar, ele se afasta, né? Eu conheço uma mãe que ela teve que entrar com ação para o pai pegar o filho 2 vezes por semana para ela poder descansar. Que, inclusive, ela precisa muito, porque a criança tem autismo e tem o PC. Então, assim, eu acho que a falta de amor é um absurdo. Em muitos países que tem por aí, os pais se preocupam com as crianças. Eu acho que os homens aqui no Brasil... Tem que assumir sua responsabilidade. Tem que ter mais responsabilidade. E não falar que, eu vou te ajudar. Não tem que ajudar.
tem que ter a obrigação dele. A obrigação dele não tem que dividir, não ajudar. Ele está fazendo a obrigação dele. E fazer com amor ainda. Hein? Fazer com amor, com atenção, carinho, né? Então tem que ter um lar mais com afeto. Arthur, foi a primeira vez numa televisão? Foi, acho que na televisão sim, foi a primeira. Gostou? Conta pra gente, o que você sentiu? Eu gostei, falar o que eu sinto, minha mãe fala que os autistas sofrem e que as pessoas tenham mais respeito pelos autistas, que elas consigam compreender a dificuldade deles e que eu estou sempre melhorando, tentando melhorar e assim vai sendo a cada dia. Arthur, aproveita para finalizar convidando as pessoas para assistir o nosso programa e dar um tchau. Eu gostaria de... Eu posso convidar várias pessoas a assistirem esse programa, porque eu acho que fala de várias coisas importantes, fala de autistas, as pessoas têm que ter consciência das coisas, como o autista sofre, e assim vários assuntos diferentes também, e sobre a justiça, e que assim esse programa as pessoas terem mais informações. E elas terem mais informações e mais consciência também. Então vamos dar nosso tchau então, né? Para aquela câmera ali, ó. Tchau. Tchau.